Podcast relevante, um bate-papo. Bem, vamos começar. Então, a aula passada nós falamos sobre Esdras, não é? E hoje nós vamos falar de Neemias, ok? Então nós temos aqui Esdras e Neemias. Ok? Esdras nós podemos dizer que veio com um objetivo. Qual era o objetivo que Esdras veio? 13 anos antes de Neemias. 13 anos aqui de diferença. Depois Neemias. Eles voltaram a Jerusalém havia voltado, no caso o povo havia voltado da Babilônia. E Esdras veio fazer algo em Jerusalém. Qual era o objetivo de Esdras? Quem lembra? Calma, um de cada vez, calma. Oi? A máscara atrapalha pra caramba. Desculpa, você estava primeiro, vai lá. Não. Sim, Esdras voltou com o povo. Não está errado não, você está certo. Ele voltou com parte do povo. Mas Esdras tinha um objetivo em Jerusalém. Neemias tinha outro objetivo. Qual é o objetivo de Esdras em Jerusalém? Oi? Não. Não, o templo estava construído. Lá tinha o templo do Zorobabel. Reforma religiosa daquela época, né? Trazer o povo de volta à religião. Né? Trazer o povo de volta a Deus. Esse era o objetivo de Esdras, né? Trazer de volta leis. Esdras, vemos como... cadê aqui, ó? Se bem que não está errada a resposta do Daniel, não. Tá certo, Daniel, tá certo. É porque o templo já estava detonado, né? Então aqui, ó, retorno sob a liderança de Zorobabel, como eu falei, a volta da reconstrução do templo, como disse o Daniel, né? Já tinham 50 mil judeus lá, e ele veio trazer o povo de volta à fé em Deus, né? Reconstrução do templo, renovar a promessa de um redentor. O povo estava desanimado, o povo tinha perdido as raízes, né? A preparação também para os próximos, vamos dizer assim, os próximos projetos de Deus, né? Então ele veio trazer tudo isso, Neemias veio trazer tudo isso. Então podemos dizer que Neemias veio trazer a parte espiritual. É interessante isso aqui, a gente vê que sempre na igreja, e a gente transportar isso para cá, a gente tem sempre pessoas, e isso é muito importante porque às vezes há muitas críticas dos dois lados. Eu acho que a união dos dois lados faz com que a igreja cresça e apareça, no bom sentido. A igreja sempre tem alguém que é muito voltado, ou que Deus levanta para trazer espiritualidade, trazer de volta a palavra, trazer a parte holística, né? Trazer aquela parte que é muito mais metafísica do que física, especificamente falando. Este é Esdras. Já Neemias, ele tinha um objetivo. Deus chamou ele não chamou Neemias para reformar a lei, Deus não chamou Neemias para trabalhar com religião, Deus não chamou Neemias para a área espiritual. Apesar de que os atos ou os trabalhos que Neemias fez reverberaram nessa parte. Isto é, o que Neemias foi fazer era muito importante, porque aqui Esdras não estava preocupado com o muro, com segurança, não estava preocupado nada disso, ele queria trazer o povo de volta a Deus. Então, Neemias, ele veio fazer o quê? Veio reconstruir o templo, né? Obrigado. The Wall. Reconstrução do muro. Não somente isso, gente. Neemias veio trazer também organização. Veio trazer administração. Isto aí entra o que eu sempre costumo dizer. A igreja ela sobrevive com duas coisas, com organização e com espiritualidade.
ela sobrevive sem organização? Sobrevive. Tem muita igreja aí que é bagunça, tá até da bagunça. É só Jesus na causa. Né? A gente vê por aí, né? Vai num culto, sei lá, vamos dizer assim, né? Organização fazendo culto, né? Canta 18 senhoras, 14 crianças, 8 grupos de coreografia, 5 pregações. E lembre-se que quem pega oportunidade prega também. Isso é, eu já preguei em lugar que 10h30 da noite eu estava entrando para pregar. Então, a igreja tinha muita espiritualidade, mas tinha pouca organização. Então, quando você tem uma igreja que ela tem espiritualidade, você tem organização, você tem uma igreja que está indo no bom caminho. Ela não é perfeita ainda, sabe por quê? Porque ela tem eu, que ela tem você, que ela tem humanos. Então ela não é perfeita, mas ela é um pouquinho melhor. Eu fui numa igreja que eu vi uma coisa muito legal. Eu gostei muito da espiritualidade e gostei muito, por exemplo, da pontualidade, da organização, de como eles fizeram. Falei, essa igreja aqui é muito boa. Ainda bem que não é no meu estado. Estou brincando com isso. Mas na verdade é o seguinte, estou mostrando a vocês que uma igreja que tem as duas coisas, poxa, é uma igreja ideal. Não é a igreja perfeita. Então ele veio trazer reconstrução do muro, veio trazer organização. E aqui tem proteção e administração. Administração. Né? E a gente tem aqui o livro de Neemias, o autor, né? Provavelmente seja o próprio Neemias, né? Que escreveu Esdras e Neemias, né? E o ano 445 a.C. Eu queria que vocês gravassem bem isso. A linha temporal, ela é de alto para baixo, tá? Quando é antes de Cristo, tá? Então aqui você tem, sei lá, o ano 500 antes de Cristo. Você tem aqui Neemias, aqui em 445. Só que aqui, deixa eu ver aqui para não errar. O 465, nós temos Esther. Esther está aqui. Esdras aqui e Neemias aqui, na linha do tempo. Esther é antes de Esdras e Neemias. Se passa antes de Esdras e Neemias. Mas dentro da apostila, a gente está seguindo pela apostila. Mas se você for ver a questão cronológica, o que acontece com Esther é antes de Esdras e Neemias. Tá? Muito bem. Até aí tudo bem? E aí você tem aqui, começa o livro de Neemias, a página 135, diz o seguinte: a oração de Neemias começa onde a oração de Esdras termina, em completa submissão a Deus. Deus havia prometido trazer de volta os judeus depois de 70 anos do cativeiro da Babilônia. Lemos no primeiro versículo que Esdras foi para cumprir esta palavra, que o Senhor despertou o espírito de Ciro a fim de proclamar a restauração. Mas é pela oração que Deus deseja que a sua vontade se cumpra. Vamos ver o resultado dessa oração de Neemias, ok? Vou pagar aqui de anotar quem quiser anotar, é algo extra, tá? Isso não cai na prova, teoricamente, né? Pode ser que tá. Não sei como é que tá lá naquela palhinha secreta lá na última, né? E aí, olha só o resultado da oração de Neemias. Então você tem aqui, ó, você tem aqui a reconstrução do templo. Página 136, lá em cima. Renovação da promessa. Do Redentor. E o preparo para a plenitude dos tempos. Quando Cristo viria, como diz Paulo em Gálatas 4:4. E aí, nós temos a reconstrução de Jerusalém. Neemias conseguiu sensibilizar o rei Artaxerxes para o problema da cidade santa. Quem era esse Artaxerxes? Era o filho de Xerxes, filho de Rodrigo Santoro no filme 300. Hoje a gente vai falar bastante do filme 300, o primeiro e o segundo. Então, na edição eu não posso colocar, senão a Warner vai e me bloqueia. Mas
Imagina o filme, tá? Esse Artaxerxes aqui de Neemias, que eu falei pra vocês, aqui, ó. Neemias está 445, Esther está 465. Então é depois, tá vendo? Filho desse aqui. Esse Xerxes, a bola do Xerxes estava bem baixa. Porque eles haviam perdido muitas batalhas. A batalha de Batalha Médica. E também a batalha de Salamino. Não é Salaminho. Batalha de Salamino. Eles estavam com a bola baixa. Quem viu o filme 300, viu que eles tomaram sacode dos espartanos, certo? E no segundo filme tem a batalha que é a de Salamina, que foi na água. Que eles também tomaram sacode dos espartanos, ok? Então a bola da dinastia xerxeana estava para baixo. Então aí você tem um rei mais humilde. Por isso que você vê o rei mais pianinho, o rei já aceitando. Já percebe que o rei deu tudo pro Neemias? Neemias pede para voltar, pede material. O rei dá material para ele, dá gente para trabalhar, lidera o povo. Ele está muito pianinho. Mas tudo isso é por causa exatamente justamente pelas perdas que os persas tiveram, né? Neemias recebeu autorização para reconstruir os muros, página 136. Logo, o empreendimento, iniciou o empreendimento. Ele repartiu o trabalho em setores, mobilizando muita gente. Então, aqui o que eu tinha anotado aqui antes, é que ele vem trazer o quê? Organização, administração, ok? Ele vem trazer acertos, não metafísicos, ele não vem trazer acertos espirituais, ele vem trazer organização. Aqui está, ele repartiu o trabalho em setores, mobilizando muita gente. A reconstrução do muro encontrou oposição ferrenha dos inimigos do povo de Deus. Todavia, nem zombaria, nem ataques abertos, nem conspirações conseguiram impedir a realização de um projeto. Vocês lembram que eles construíam o muro, quem leu o livro, com o que na mão? Na mão direita tinha o quê? Uma pá. E na mão esquerda? Uma espada, ou uma lança, ou um armamento, algum tipo de armas. Neemias, ele não somente estava reconstruindo o muro, mas ele também tinha essa noção do exército, noção de que a pessoa que estava trabalhando no exército tinha que ter segurança no exército. Então ele também organizou vigias. Ele fez uma organização que impediu que houvesse ataques, ok? Metade dos trabalhadores funcionava como vigias, enquanto a outra metade trabalhava diretamente na edificação. Com uma mão faziam a obra e com a outra tinham as armas. Aí, que eu acabei de falar, tocando em miúdos. E olha que interessante, em 52 dias os muros estavam erguidos. Esse eu queria contratar lá para casa, para fazer o banheiro lá de casa, porque tá difícil. Se eu contratasse o Neemias lá para casa, ia sair mais rápido. Desculpa, Jefferson, nada pessoal, tá, meu primo? Nada pessoal, mas isso aqui é um susto. Que ele fez um muro de Jerusalém, é muito grande isso. Aqui eu acho que só... Você foi lá em Jerusalém? Foi o pastor Branco que foi, né? Quer dizer, quem conhece ali os muros de Jerusalém, né? Sabe como aquilo ali é grande, né? 52 dias. Então, uma reedificação, seguiu-se então uma reedificação espiritual. Em 445, Neemias construiu os muros de Jerusalém. E aí, novamente, entra em cena o sacerdote Esdras e o povo lê e ouve atentamente a lei do Senhor. Então aí, foi feita uma reforma religiosa. Como eu disse aqui, enquanto Neemias era o cara era um arquiteto reformador de arquitetura ou de edificação, podemos dizer assim, Neemias veio trazer a lei para o povo, veio trazer eu ia usar uma expressão muito católica, né? Mas vou tentar lembrar aqui de novo. Mas trazer é mais no sentido católico é mais rápido que você fala. Trazer o povo a comungar, trazer o povo a buscar a Deus, né? Fazer o jejum, né? Jejuar. Voltou a mostrar atos religiosos, né? O jejum, né? E a renovação de pacto. O povo tinha perdido o pacto com Deus, né? Como é que estava lá a situação? Para vocês terem uma ideia, haviam elementos estranhos, tá?
na casa de Deus, elementos de outras religiões dentro da casa de Deus, dentro do templo. Esdras teve que tirar isso. O povo não estava mais entregando dízimo. O povo tinha perdido aquela, sei lá, aquela pessoa que se desvia. Vamos pensar na gente, as pessoas que se desviam, ela não ora mais, ela não tem mais aquela coisa de ler a Bíblia, ela começa a negligenciar a vida espiritual. Não lê a Bíblia, não ora, perde a comunhão com Deus, se desvia totalmente, né? Então, estava acontecendo isso, as necessidades do templo, página 137. As necessidades do templo haviam sido negligenciadas, o povo não entregava seus dízimos. Outra coisa, o sábado estava sendo... Então, o sábado estava sendo profanado, né? Página 137, aqui é o segundo tópico, lá embaixo. Do meio, um pouco mais no meio, estão vendo aí? Conseguiram? E os judeus haviam se casado com povos pagãos, tá? Então eram esses os pecados que Esdras encontrou lá em Jerusalém. E aí, aqui tem mostrando quem era Neemias, né, que era copeiro da corte de Artaxerxes. Os judeus haviam regressado à pátria havia um século, mas nenhuma tentativa fora feita para reconstruir Jerusalém, além da restauração do templo. Lembra que, estava falando ali, o templo realmente havia sido reconstruído, mas estava abandonado. Essa é a verdade, cheio de aranha, coisa quebrada, falta de manutenção, e o povo não estava adorando mesmo, não estava indo para o templo. A página 138 lá em cima. Então, Esdras veio trazer religiosidade no bom sentido, tá? A gente usa tanto essa palavra religiosidade no bom sentido. E Neemias veio trazer organização ou reconstrução. Quando Neemias chegou em 445, Esdras já se achava lá há 13 anos. Lembra que eu falei para vocês? Ele era sacerdote e vinha ensinando o povo a palavra de Deus. Mas Neemias era governador civil, ok? Tinha vindo com autorização do rei da Pérsia para construir os muros da cidade. Neemias foi, página 78, desce um pouquinho. Neemias foi um verdadeiro engenheiro. Havia inimigos por toda parte. Primeiro os samaritanos, inimigos dos judeus, escarneciam deles, perturbavam o trabalho de modo que os judeus tinham que vigiar durante o dia. O escárnio deles se transformou em ódio e Neemias dividiu os homens em dois grupos. Olha que interessante, ele também fez uma coisa que hoje em dia as pessoas não fazem e que é muito importante. Gestão de pessoas. Às vezes as pessoas se preocupam demais com objetos ou entidades e não fazem gestão de pessoas. Não faz o pessoal trabalhar unido, não faz o pessoal trabalhar com um só pensamento. E se você ver no livro de Atos, você vai ver uma igreja que funcionava desse jeito. Eram todos um só. Então quando você tem um cara, um líder como esse, que sabe aproveitar as coisas boas das pessoas, ele tem sucesso. Aqui você vê um homem que sabia, sabe por quê? Tinha muita gente querendo invadir, tinha muita gente falando, reclamando, jogando coisinha, enquanto o cara estava construindo o muro tinha fofoquinha, certo? E quando o pessoal estava construindo o muro tinha gente lá querendo atacar. Imagina a tensão, imagina a tensão que eles passavam. Porque você está construindo um negócio, você está focado, né? Sei lá, você está botando os tijolos aqui, você está focado. Agora imagina a tensão que era fazer aquilo lá. Fazer sabendo que você pode ser atacado, ser flechado. Então, ele separou dois grupos, para vigiar e outro para trabalhar. Segundo a oposição entre os próprios judeus. Então, quer dizer, olha só, não era só os inimigos. Eles tinham oposição dos próprios judeus. Então a gente vê também outra coisa. Às vezes você quer fazer um trabalho, Deus quer te levantar. Fala, se o teu irmão na igreja quer te prejudicar. Não é só o diabo, não. Às vezes os próprios irmãos. Aqui está mostrando isso aqui está no para pregação. Alguns deles se cansaram, reclamaram que havia tanto escombro que os muros não podiam ser levantados. Tem também esses. Que esses aqui estavam também trabalhando. Então você tem os inimigos externos, você tem os inimigos que são da tua terra, e você tem os caras que estão trabalhando com você e estão reclamando. Esse muro não vai sair. Isso é obra de igreja. Não é assim que o pessoal fala? Não tinha essa frase, essa expressão, obra de igreja? Não tem? Aqui, graças a Deus, nunca teve. O pastor nunca deixou entrar essa ideia. Sempre falou, aqui não se usa essa expressão. Obra de igreja. E aí eu concordo com ele plenamente. Por quê? Porque eles estavam construindo, o cara estava reclamando. Todo esse entulho tinha que ser removido em sacos carregados às costas. Olha só, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu estou passando por isso. Depois que o pedreiro termina a obra dele lá,
Eu tenho que carregar tudo. E aí, imagina construir um muro. Porque no contrato que o pedreiro está fazendo comigo, estava lá. Então eu retiro entulho, eu só faço trabalho. Então quem faz trabalho? A Alecate. Então eu vou lá, tirar o entulho, limpar a casa. Quando a Kátia chega, a casa tá bonitinha. Tá ou tá? Mas, eu estou tentando fazer isso porque é o que eu estou vivendo. Mas imagina lá em Jerusalém, imagina, inimigos tentando atacar, pessoas falando fofoca, gente reclamando, e os caras tinham que fazer e retirar entulho. Aqui. Não havia naturalmente carrinhos de mão, nem outros veículos para transportar o material. Surgiu então ainda a queixa de que os ricos estavam cobrando juros e os pobres não podiam pagar. De novo, os inimigos tentaram, por astúcia, desviar Neemias da sua construção. Mas ele só orou e, de novo, frustrou o inimigo. Aí ele usou a parte espiritual, ele fez certo. Mas também tomou uma atitude também importante. Chegou a fofoca no ouvido dele. O que ele falou? Quem já leu o livro de Neemias? O que ele falou? Oi? Quando o pessoal foi fazer fofoquinha no ouvido dele? Estou fazendo uma obra e não posso parar. Isto é, isso é muito importante do líder. Não ficar ouvindo vozes externas. Não, mas isso aqui, no dia da célula, apareceu a oportunidade. Estou fazendo uma obra e não posso parar. No dia que você vai pregar, surge um negócio, surge um trabalho. Estou fazendo uma obra e não posso parar. No dia que você vai ler a Bíblia, dá licença, estou lendo a Bíblia. Não posso parar. Por isso que tem que se trancar, tem que se fechar, tem que ir para outro ambiente, porque senão você não consegue. Eu não consigo. Para estudar essa aula, eu fiquei semana passada, deixava os pedreiros lá e estudar no shopping. Sentei, pedi um café, fiquei 5 horas com um café só. Entendeu? Tec, poeira, sujeira, furadeira, cachorro latindo, gente chegando, não dá não, meu filho. Mesma coisa aqui acontecendo. Muitas coisas externas e Neemias tinha que fazer uma obra. E olha só, ele fez 52 dias. Graças a Deus, Neemias não tinha pedreiro como os pedreiros. Não, que está trabalhando em casa. Graças a Deus, tudo crente. Mas os pedreiros que tem por aí, tudo cachaceiro, sabe? Quem já passou por isso sabe o que é. Agora você imagina se Neemias não tivesse foco no trabalho dele. Você acha que em 52 dias tinha um muro construído? Não tinha. Então é foco. É manter a visão no objetivo. Não é? Vamos lá. Restauração dos princípios morais do povo. Todo o povo se reuniu na rua, diante das portas das águas da cidade de Jerusalém, e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Ele pôs-se de pé, num púlpito de madeira, e explicou a lei ao povo. Essa leitura pública trouxe verdadeiro arrependimento do povo, e ocorreu então um grande despertamento quando Josias achou o livro da lei e teve início da grande reforma. Você vê que aqui quem fez? Essa parte aqui? Quem leu o livro? Esdras. E lá no final, último parágrafo. Neemias deixou uma vida de bem-estar, conforto, segurança. Parece um prefeito, né? Fazendo campanha. Eu garanto pra vocês, conforto, bem-estar, segurança e uma vida de trabalho. Parece campanha de político. Só que esse aqui era um camarada que ele fez. Perigos e aflições apareceram. Ele era reformador e ninguém estima aquele que procura reformá-lo. Neemias era homem de oração. Isso é importante também. Não é porque Neemias era um cara de organização que ele não tinha que orar. Isso a gente aprende também muito com o livro de Neemias. Que ele não era assim, não, olha só, eu sou da parte de organização, então eu não preciso de oração. Não. Né? Eu sou da parte do louvor. Não me chame para orar. Vou orar com o irmão Antônio. Não, orar a pessoa do Catumbi. Chama a pessoa do Catumbi. A gente tem um departamento de oração que fica no Catumbi. Departamento de louvor, Copacabana, Ipanema, Zona Sul, Barra da Tijuca. A oração é Tijuca, é os principais. Não, todo mundo. Todo mundo. Tanto Esdras quanto Neemias. Claro que Esdras ele não ia largar a grande missão dele para ajudar Neemias a organizar. Mas Neemias tinha que orar. Tinha que buscar. E aí diz, Neemias era homem de oração, não se encontra mancha alguma em seu caráter, é destemido e corajoso. Esse era Neemias. Hadassah bat Avital é o nome hebraico, tá? De Esther. Só tem um detalhe, a nossa história começa em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Gente, o que é isso? O que aconteceu em 1 Samuel 15? É a história do rei Agag, ou Hagag. Começa aqui. Qual foi a ordem que Deus deu a Saul?
Qual foi a ordem que Deus deu a Saul? Vai matar todo mundo. Aí o que ele fez? Deixou os boizinhos, deixou o agaguinho, O gato tava bom. o gatinho. Deixou, foi? Aí o que aconteceu? O profeta Samuel cortou a cabeça de quem? De Hagag, certo? Porém, isso aqui, essa história aqui, vai reverberar nessa história, por intensa que parível. Vai reverberar nessa história e vocês vão ver durante a aula. Ok? Muito bem. Vamos aqui. Nós temos aqui a volta do povo da Babilônia para Jerusalém. Lembre-se que Esther acontece antes, né, de Esdras e Neemias, certo? O povo estava na Babilônia, estava indo em direção a Jerusalém, mas professor, por que o povinho burro? Por que quer dizer, a cabeça de algum que pode pensar assim. Por que eles não foram direto aqui? Melhores, o mais curto, como é que é o negócio da física? Menor caminho de 2 pontos é reto, né? Eles não foram por aqui por causa pelo fato de aqui ser um deserto terrível. Terrível deserto. Eu não tinha condições. Imagina aí, 50 mil pessoas viajando, atravessando um deserto como esse. Eles foram por aqui, beirando o rio Eufrates. Tá? Tinha o rio Tigre e esse é o Eufrates. E aqui eles iam beirando o rio Eufrates. Qual a vantagem de ir por aqui? Eles tinham água, né? Tinham uma forma melhor de sobreviver uma viagem longa. Acabou fazendo uma viagem longa demais. Só que parte desse grupo ficou na Pérsia. Não era para fazer isso, mas parte desse grupo, aqui tá bom, Pérsia ficou por aqui. O restante foi embora e foi até Jerusalém. Que passou a viver em Jerusalém, que foi o pessoal que Esdras encontrou. Lembra que eu falei? Esdras voltou 13 anos antes de Neemias. Chegou lá, tinha gente lá, não tinha? Era esse povo que tinha saído da Babilônia. 50 mil pessoas voltaram para cá. Parte ficou aqui. Né? E aí, Mordecai e Esther e outros judeus ficaram na Pérsia. Tá? Isso foi em 478. Ficaram na Pérsia. E aí nossa história de hoje, o nosso estudo de hoje, tem 4 para 5 personagens principais. Que é Esther, Mordecai, que é o rei Xerxes, que é o Assuero, que é Vasti e Ramã. Esses 5 personagens aí. Assuero, ou Xerxes, ele era pai daqui, como eu falei na aula anterior, ele era pai daquele que liberou o Neemias para construir, liberou material de construção, liberou profissionais para estar com ele, para acompanhar ele. E aí, Esther, essa palavra Esther, ela funciona mais para publicidade do que Hadassah. Por quê? Porque essa é uma palavra persa que significa uma deusa persa. Quem quiser saber sobre o zoroastrismo, entra lá no meu canal que tem uma aula sobre o zoroastrismo. E eu falo sobre Ishtar, uma das deusas do zoroastrismo. Ishtar é budista. Oi? Eu falei Mordecai? Não é o tio dela? Eu não tirei Mordecai da minha cabeça. Gente, onde eu tirei? Obrigado. Mordecai, onde eu tirei Mordecai? Vê se existe Mordecai sim. É a mesma coisa? Mardoqueu Mordecai?
Não, eu até esperava que alguém falasse assim, Mordecai do Cartoon Network. Não. Mas eu pensei nele. Você pensou? Pensei que alguém ia lembrar. Alguém ia lembrar essa piada. Como não veio? Dublado pelo amigo do José. Charles Emanuel. É o personagem que ele faz. Vamos lá. Star, que significa estrela. Ok? E o nome Hadassah é o nome em hebraico, ok? É o nome dela em hebraico. Esse nome aqui foi dado a ela quando ela passou a morar lá. Ok? As pessoas trocavam seu nome. Mas eles trocavam saber da... Não. Não, trocaram. Pode até ser. Pra não saber da origem dela? Pode até ser, porque realmente eles não sabiam da origem dela quando ela se inscreveu no concurso de Miss Persa. Inclusive ontem teve Miss, né? Uma brasileira que ficou em segundo lugar. Ficou lá no verão. Pérsia. Então, houve um concurso de Miss lá. E aí, nós temos aí, ela era filha de Abiail, tá? Ela era da tribo de Benjamim, ok? Essas informações são importantes. Mordecai, ou Mardoqueu, era primo de Esther, primo barra tio, ok? Algumas versões falam primo, algumas versões barra tio, era parente. Assuero, ou Xerxes, ele era o imperador da Pérsia, ele era da dinastia Xerxes, Ataxerxes, a dinastia Ataxerxes. A dinastia Ataxerxes tinha Xerxes o Grande, Xerxes o Grande, Xerxes, Ataxerxes o Filho, Ataxerxes I, primeiro, segundo, terceiro, e aí quando ia entrar o quarto, aí Ataxerxes terceiro, depois Ciro, e aí Alexandre o Grande derrubou a dinastia, acabou com a dinastia, ok? Nós temos aí Vasti, primeira esposa de Xerxes, ok? Ramã, primeiro ministro da Pérsia, ok? Ramã, primeiro ministro da Pérsia. A nossa proposta aqui não é ler o livro de Esther, não ler a história. A história é sensacional. Essa história tinha que virar novela, essa é a verdade. Da Record. Já tem, tô brincando, tô fazendo uma piadinha porque já existe a novela de Esther. É sensacional. Não sei se a novela é sensacional, mas a história é sensacional. É a história que dá um filme e dá uma novela. É simplesmente... Qual é uma... Olha, outra coisa aqui que não tem no livro de Esther. Não tem Deus no livro de Esther. Não tem citação nenhuma de Deus. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não tem nenhuma palavra, em nenhum momento fala em Deus. Mas nós vemos a ação de Deus ali naquele lugar. Ok? Então é muito importante. Apesar de não ter o nome de Deus ali... E por que talvez não tenha o nome de Deus? Segundo as minhas pesquisas, é porque provavelmente quem escreveu o livro de Esther não tenha sido um judeu, tenha sido um persa. Ou quem escreveu não evitou de colocar o nome do Deus hebreu, pelo talvez ali porque Xerxes era um deus para eles. Né? Quem teve a oportunidade de ver o filme 300, aquele filme, deixa eu explicar uma coisa, até o pessoal, a Cília perguntou. O filme é bem sombrio, né? Aquela coisa, aquele filtro bem fechado, né? Vocês viram o filme 300, de 2001? A Hulk. Aquele filme, ele tem um visual muito sombrio, né? Escuro, né? Aquilo ali, deixa eu explicar a vocês. Aquilo ali foi um gibi da Marvel, que a Marvel lançou, 90 e poucos. E aí quem escreveu, o cara que escreveu, ele era um grande desenhista da Marvel, e escreveu e deu aquele visual nos quadrinhos. Aquilo é um visual de quadrinhos. E aí quando o Zack Snyder, que é o cara que fez a Liga da Justiça, o Zack Snyder pegou pra fazer... E você pode ver que a Liga da Justiça tem o mesmo filtro, né? E aí, quando ele pegou pra fazer o filme, ele falou, vou fazer igual a história em quadrinhos. Aí ele fez o filme todinho. Se você pegar a história em quadrinhos, você vê o filme, você vai ver imagens, cenas que estão literally do filme em quadrinhos. Por isso que a gente pensa, mas era assim, não era. Rodrigo Santoro ou o Rei Xerxes era igual ao Rodrigo Santoro. Porque no quadrinhos o Rei Xerxes tinha 3, 4 metros. No filme mostra que ele é grandão, né? Mas, na vida real, obviamente, era diferente. A Pérsia ela era muito colorida, né? Ela não tinha esse filtro Snyder, né? Ela era muito colorida, tinha afrescos. Eles adoravam a Zoroastra, né? Era uma religião zoroastrista da Pérsia, né? Que é aquele... Não sei se vocês já viram aquele deus que tem uma caixa, tem uma asa assim, um deus aqui em cima, um cara de lado.
que é a religião persa. Inclusive aqui em São Cristóvão, vocês que moram em São Cristóvão, tem um monolito em homenagem aos persas. Perto da delegacia. Na rotatória. Tem uma rotatória ali perto da delegacia? Ali não tem um negócio? Lá em cima tem o boi virado para um lado, virado para o outro. Aquilo ali foi o seguinte. Aquilo ali, vou contar rapidamente. Aquilo ali foi um ex-presidente aí, companheiro, que quis agradar o Ahmadinejad, que era o presidente da Palestina, sabe? Aquele Ahmadinejad. E aí ele mandou fazer essa homenagem quando ele veio ao Brasil. Esse assassino, ele fez com esse assassino. Isso você pode ver lá no meu vídeo lá do YouTube, que eu até falo sobre isso. Então, essa, quando vocês forem lá, eu acho interessante vocês verem. Acho que vai ter uma lá perto de casa. De onde? Na Nova Cidade. Ah. Tem pedaço de É mesmo? Tá Ih. uma placa lá. Aí, tá vendo? Mas se vocês tiverem oportunidade, quando forem em São Cristóvão, tem uma rotatória ali, tem uma... Que? Zoroastro? Igreja Zoroastro? Templo Zoroastro? Tem lá em São Cristóvão. Eu fui lá, não no templo, passei em frente. É isso que tem que saber. Peraí, mas olha só, presta atenção. O zoroastrismo é uma religião, o islamismo é outra, ok? A maçonaria aceita itens do Zoroastro também. Mas a questão que eu quero falar pra vocês é o seguinte: essa religião existe até hoje. A religião persa existe até hoje. Tem um templo em São Cristóvão. Passei em frente no dia que eu fiz aqui. Fui lá, fotografei, filmei. Então aproveitei que eu vi, quando eu vi, eu já fiz um vídeo. Lá mesmo. Fica ali naquela rua ali, dos caminhos claros. Você vai lá fazer a visita? Você vai lá? Você quer ir no culto lá dele? Ali é maçonaria que tem, né? Não, tem um templo Zoroastro. É isso que você tá falando, né? Não, mas tem o Zoroastro mesmo. Só que interessante, essa religião, ela é muito parecida com a religião judaico-cristã. Ela tem um Messias, ela tem um diabo, ela tem uma luta entre o Messias e o diabo. Alguns arqueólogos besta mesmo, isso não vou cortar, falam que a religião hebraica foi copiada da religião persa. Não, só estou passando informações para vocês importantes, tá? Vamos lá. Claro que eu não creio nisso, mas a gente acaba sabendo que a gente estuda isso aí. Na época eu estudei sobre isso. Então, nós temos aí, o livro de Esther não menciona quem é seu autor. Muitas hipóteses têm sido levantadas como o Mardoqueu, Esdras ou Neemias escrito. Tá? Quem redigiu tinha livre trânsito no reino persa e teve acesso aos documentos do Império Persa. E aí, ó, aquilo que eu falei, talvez pelo fato de ter acesso e não poder, como Xerxes era considerado como um deus, talvez essa pessoa que escreveu temeu escrever Yahvé, ou Yahu, né? Ou Jeová, né? Jeová, né? Vamos lá. O reinado de a data foi no reinado de Assuero, 486. Quer dizer, que o reinado de Assuero é entre 486 e 465. Aqui tem alguma data errada aqui. Tá errado aqui. Tá. Esther no 7º ano do seu reinado, portanto, o ano 480. Então não tá muito errado não. Tá? Você já deve ter ouvido falar do grande Xerxes, o rei da Pérsia, Assuero, do livro de Esther. Da sua famosa expedição contra a Grécia, que está no filme 300, a qual os gregos derrotaram sua formidável esquadra na Batalha de Salamina em 480 C, como falei na aula passada. Diz os historiadores que essa foi uma das batalhas mais importantes do mundo, e foi mesmo. Se você ver o filme 300, parte 2, é exatamente essa batalha de Salamina. E o interessante e curioso é que ele terminou essas duas batalhas, tanto aqui você vê no filme Ahu, ele termina derrotado, e no segundo filme ele termina derrotado. Isso fez, ou os historiadores e arqueólogos acreditam, fez com que a bola dele baixou, isto é, ele ficou para baixo, ele perdeu, vamos dizer assim, um pouco da sua pompa, né, de vencedor, e ele estava um pouco mais humilde, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo, ele tinha a sua vaidade, ele tinha sido derrotado pelos gregos, e aí, o que ele fez? Ele
Aqui diz, ó, por informações de Heródoto, ficamos sabendo que a festa descrita no primeiro capítulo de Esther foi a ocasião do planejamento da campanha contra a Grécia, terceiro ano do rei Assuero. Aqui foi antes deles irem para as batalhas. Então eles estavam achando que eles iam ganhar, né? Que iam ganhar. E aí você lê o texto, que ele estava embriagado, né? Encheu a cara, né? E aí ele falou, vem cá, mulher, quero mostrar aquela mulher mais bonita daqui. Tava bebão. E dizem, eu estava pesquisando, parece que ele não queria apenas que Vasti aparecesse para todos. Segundo alguns historiadores e arqueólogos, ele queria que ela aparecesse pelada e nua ao mesmo tempo. Sem nada. Viu como é que vocês estão prestando atenção? Por quê? Porque isso pode ser um dos motivos de assim, eu vou lá, imagina aquela mulher, ela é empoderada, né? Eu vou lá, aquele maluco tá bêbado pra caramba, eu vou lá atender aquele maluco, eu vou pelada, eu vou nada. Certamente ela não quis ir lá, né? Assim, ela esnobou o cara, ela não queria. Aí o cara tá bêbado, falando besteira e tal, e aí, o que aconteceu? Ele desonrou não, né? Ele tirou ela como rainha. Então, não vai ser mais rainha, tá bom, você não quer aparecer, tá bom. Aí ele fez um concurso de Miss, né? Miss Pérsia, e aí a Radassa entrou na parada. Entrou, venceu o primeiro lugar. Página 143 diz, Esther substituiu Vasti no 7º ano do seu reino, quando Xerxes estava procurando consolar-se depois da sua desastrosa derrota. Quer dizer, ele havia perdido as batalhas para fazer um concurso, para escolher a mulher nova, né? E aí desenrolou a bela, encantadora história de Esther. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro, cada página está cheia dele, que se esconde por trás de cada palavra. Se você não acha o nome de Jeová aqui, lembre-se de que este livro tinha de passar por mãos da censura, tá ok? E Persa, embora pudessem eliminar seu nome, não podiam eliminar Deus. Matthew Henry, o grande comentarista da Bíblia, esse cara é muito bom, diz, se o nome de Deus não está aqui, o seu dedo sim está. O Dr. Pearson chama-se de Romance da Providência. Muito bem. Esse livro é um livro de banquetes, né? É um livro que o pessoal come muito, tem muito banquete. Você tem o banquete de Assuero, tem 4 banquetes nesse livro. Tem o banquete que ele faz antes da batalha, de Salamina. Tem o banquete que é feito para escolher, né? Para escolher a Miss. E tem 2 banquetes que são feitos pela Esther. É o livro dos banquetes. Começa com o banquete, eu sou o príncipe do mundo, e encerra com um banquete, de Mardoqueu, o príncipe de Deus. Por algum tempo, Ramã é exaltado, mas no fim é Mardoqueu. Veja nessa história os contratempos da história humana, do triunfo final do povo escolhido de Deus. Página 141, segundo parágrafo. Esther destaca-se como escolhida de Deus. Ela é meiga, ela é cativante. Veio ao reino justamente para uma ocasião como essa. Ao entrar na presença do rei, para interceder seu povo, ela diz, se morrer, morreu. Se perecer, pereci. 2 famosas mulheres se unem às mãos a favor do povo de Deus. Ruth e Esther. Ruth tornou-se ancestral do libertador de Israel. Esther salvou o povo a fim de que o libertador pudesse vir. Lá embaixo. Em que época essa história foi escrita? Quem escreveu são fatos conhecidos. Os acontecimentos passam entre o capítulo 6 e 7 de Esdras. Comparativamente, poucos, não mais de 50 mil judeus cativos, haviam regressado da Babilônia em consequência do edito de Ciro. Muitos nasceram na Babilônia e haviam se estabelecido em atividades comerciais e não estavam, pois, interessados em atravessar o deserto e começar tudo de novo na terra dos seus pais. E aí nós temos aqui lá embaixo, né, um quadro, né? Os acontecimentos do livro giram em 3 fatos: a festa do rei Assuero, a festa de Esther e a festa de Purim. Festa de Purim, mais conhecido como festa de Purim. Festa de Purim é uma coisa e acabou se tornando a festa de Purim, que é até hoje comemorada pelos judeus, não é? E que ela tinha valendo. Seguinte, ó, você tem aqui, ó, vocês já viram isso aqui?
Eu vou fazer, calma. É mais ou menos assim, e assim, e assim. Já viu isso aqui? Já viu? É um dado. É um dadinho judeu, né? O judeu usa. Tem a ver com a história de Esther. Já viu? Breidon. Oi? Breidon. Nem eu sabia o nome. Breidon. 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 Legal, eu não sabia. É assim. Essa aqui tem a ver com a história, tá? E aí, a grande festa que Vasti recusou comparecer, pelo que se conclui as inscrições, foi realizada a estudar o plano de uma expedição contra a Grécia, a qual Xerxes havia preparado havia 4 anos. O rei Assuero, dessa vez, dessa história era Xerxes, famoso monarca persa, como já expliquei. Aqui explica tudo o que eu já falei, tá? Já expliquei também até que ela vai nua, né? Tem aqui o texto. E naquela embaixo, na 155, a coroação de Esther. No momento que Assuero viu Esther, e ele a fez rainha. A pequena órfã judia, criada por primo Mardoqueu, foi levada ao trono persa. Nesse momento, o Império Persa abrangia mais da metade do mundo então conhecido. O poderio persa alcançou muito. Eu tenho até um mapa aqui, eu acho que eu mandei para vocês no WhatsApp, que tem a descrição, eu acho que está em vermelho, que é aonde alcançou o poder persa, tá? Entre os capítulos 1 e 2, Assuero lançou seu histórico ataque contra a Grécia, com um exército de 5 milhões de homens, sofrendo uma terrível derrota. 2 anos depois, Xerxes, Assuero, travou a famosa Batalha de Termópilas. Essa é a batalha que o pessoal no filme empurra o pessoal no precipício. Tem aquela cena famosa? Aquilo ali é o desfiladeiro das Termópilas, tá? É só vocês verem o filme que eu acho que ajuda também. Eu vi hoje. Vamos lá, página 146. Foi o casamento de Esther como famoso monarca persa que deu aos judeus prestígios nessa corte e que tornou possível Neemias reconstruir Jerusalém. Olha aí que eu falei pra vocês. Quando o palácio de Xerxes, em Persépolis, inclusive Persépolis foi encontrado pelos arqueólogos. Eu mandei a foto para vocês aí de Persépolis, do palácio de Xerxes. Tem aí no zap que eu mandei. O grande palácio de Xerxes em Persépolis, onde Esther, sem dúvida, passou grande parte do tempo, foi escavado. A descrição que dele se faz mesmo, as ruínas, é magnífica. A cidade foi destruída pelo fogo ateado por Alexandre o Grande em 331 a.C., como eu falei para vocês, depois do fim da dinastia Ataxérxica. Então, até então, esteve soterrados nas areias do deserto. Em 1930, o Instituto Oriental de Chicago obteve permissão do governo, porque ali, gente, sabe onde é a Pérsia hoje? Hoje. Onde é a Pérsia, viu? Pérsia é o Irã. E aquele exército terrorista, né? Teve até umas notícias em 2018 de que estavam quebrando os palácios, quebrando os objetos, os itens históricos, né? Estavam quebrando. Oi? Estavam implodindo. Implodindo, né? Porque o islamismo é monoteísta, né? E não aceita outros deuses. E não leva nem em consideração questão histórica, questão arqueológica, né? Apesar de nós sermos cristãos, nós, de certa forma, entendemos não o que está lá no São Cristóvão. Mas lá eu acharia interessante. Se eu fosse arqueólogo, eu acharia natural ter elementos para você ter e explicar a história. É natural. Tá? Apesar de ser uma religião que ainda não é morta. Tá? Essa religião ainda existe. Então tem toda aqui, essa parte toda aqui da página, é toda a informação arqueológica, tá? Falando sobre isso. Aqui tem a descrição de como era o local, né? Havia uma grande sala de audiências, onde os visitantes, último parágrafo, dos 4 cantos da terra prestavam homenagens ao grande rei, marido de Esther, gigantescas colunas que ainda estão de pé, e está na foto aí do WhatsApp que eu mandei para vocês, em sua grandeza, e falam da glória do palácio de outrora. Assim, era o lugar onde Esther foi levada como rainha. Aqui, abrindo parêntese, aparece a história de Mardoqueu salvando a filha do rei. Essa narrativa é destacada mais tarde.
Agora a conspiração do rei Amã, né? O rei Amã, ele se estranhou com Mardoqueu, não é? E aí vamos dizer assim, essa treta que ele teve com Mardoqueu fez com que ele baixasse um decreto para que todo judeu fosse morto. Aí que a gente... Oi? Aí que a gente tem que entender uma coisa. Quando Deus mandar eu e você fazer um negócio, faz. Se Deus mandar você matar todo mundo, mata. Porque se você não resolver o problema vai vir atrás de você. Sabe o que é? Amã era agagita. Descendente de quem? De quem? Entendeu? Porque mata todo mundo. Agora esse cara aqui, agora ele quer destruir Israel. Então, isso aconteceu. Consequência, desobediência. Ele era descendente ele era um agagita. Página 147. Certo homem chamado Amã, que era um homem perverso, cujo triunfo foi curto e a alegria durou-se um pouco de momento. Tornou-se primeiro-ministro, foi o Judas de Israel. Foi um monstro de perversidade da vida do povo escolhido de Deus. Quando Amã aparece, terceiro parágrafo. Quando Amã aparece no livro de Esther, ele acabava de ser elevado ao mais alto posto do reino da Pérsia. Ele encheu-se de vaidade. Sentiu-se profundamente humilhado quando alguém não lhe prestou homenagem. Quem foi que não prestou homenagem? Foi Mardoqueu ou Mordecai. Cheio de orgulho, não pôde suportar a indiferença, mesmo que do mais insignificante súdito. A pequena fala de Mardoqueu foi transformada numa ofensa capital. Mardoqueu, sendo judeu, não podia prestar honras divinas a um homem, não é? Amã ficou tão furioso que resolveu promover um massacre de todos os judeus do reino. Nessa guerra que nós estamos vendo na Palestina, o que já foi dito literalmente que a ideia é acabar com Israel. Você já viu o mapa dos povos árabes que são muçulmanos? Você vê o mapa, é incrível. Ele mostra o mapa assim e mostra muito. Quem verde é terra árabe, terra muçulmana árabe. E você vê um pedacinho pequenininho, que é Israel, no meio. É assustadora a imagem. E os caras estão lutando porque eles querem tirar. Não quer nada. Então entendeu o que essa guerra significa? Entendeu? Não é apenas uma guerra. Domingo no Cansástico tentaram passar a ideia de que Israel era culpado. Cara, eu fiquei irritado, meu Deus do céu, eu tinha que continuar vendo. Eu estava mais irritado, porque passaram a ideia. Aí mostraram crianças palestinas falando, né? Eles botam sempre criança, né? Claro, criança sofre, né? Mas botaram uma ideia de que Israel é que estava errado. Em nenhum momento chamaram o Hamas de povo terrorista, de terroristas. Então, você vê que quem está com eles? A imprensa está apoiando por isso. E hoje eu estava vendo um dos major de Israel, ele estava falando o seguinte: quando nós vamos bombardear um local, olha só, o major de Israel, nós mandamos com 3 horas de antecedência drones avisando que vão bombardear o local. Eles derrubaram o prédio. Com 1 hora de antecedência, eles avisaram: nós vamos bombardear este prédio. Sai a imprensa toda, sai todo mundo, nós vamos bombardear, nós vamos derrubar esse prédio. Qual é alguém na guerra que avisa para sair? Só Israel, que é democrático, que preza pelos... Aí o que o Hamas fez? Coloca as baterias antiaéreas, sabe onde? No hospital, no colégio, em creche. É o que eles fazem. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? A consequência. Nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Porque, além do que, a Bíblia diz que prosperarão aqueles que assim fizerem. Não é? E aí o que eu quero mostrar para vocês? O desejo de destruir Israel sempre existiu. Mordecai, o agagita. Desculpa, perdão. Amã, peraí, o agagita. Amã, obrigado, gente. O agagita. Página 147. O rei assinou um decreto determinando que todos os homens, mulheres e crianças da raça judaica fossem mortos e seus bens confiscados. Quer dizer, ele nem se ligou, né? Mas ele não sabia. Interessante que Deus deu uma sabedoria a Esther
né? Para que ela não se revelasse como judia até então. Os judeus se puseram a jejuar e orar e lamentar, deitando-se em pano de saco e cinza. A rainha Esther viu aquilo e perguntou a Mardoqueu o que era. Ele deu a ela uma cópia do decreto que o rei havia contado a história. Depois, acrescentou... Desculpa, peraí. Acrescentou, e quem sabe se para tal conjuntura como está, foste elevada a rainha. Como esta foi elevada a rainha. Desculpa, aqui um erro de digitação aqui. E aí Esther fez o plano de Esther. Ela respondeu ao desafio de Mardoqueu, apesar de gozar de toda a opulência do palácio, ela não se deixou levar pelo luxo do ambiente. Deus, entende por que Deus permitiu que parte do povo ficasse na Pérsia e que aquilo era a vontade perfeita. Deus queria que eles seguissem para Jerusalém. Mas Deus, ele permite que as coisas aconteçam. Aqui, de certa forma, os judeus que ficaram aqui estavam em pecado. Porque eles não tinham que ficar aqui. Aqui, eles casaram com os persas. Eles passaram a viver aqui. Não era para ficar aqui, mas Deus, ele permite, às vezes até as coisas acontecem na nossa vida. A gente tem que ficar aqui porque a gente vai ser para abençoar alguém. E foi o que aconteceu. Felizmente, Esther não se deixou corromper pela sua elevada posição. Ainda que fosse rainha de um grande reino, não se esqueceu do homem que a criara na infância. Isso é muito importante, sempre termos um representante nosso. Eu entendo, não vou falar aqui especificamente, eu entendo que muita gente não gosta de falar de política, ou falar sobre ideais políticos. Então eu quero dizer a vocês, da importância de termos políticos cristãos nos locais onde a política é feita. Porque se não houver o bem, o mal prevalece. Ah não, crente não tem que se envolver com política. Aí, se não tem um crente lá, na hora que eles vão votar a PL 142, a PL 504, o que vai acontecer? Eles votam, aí o crente fala, o inimigo, o diabo está furioso. O diabo está furioso. Se tiver, claro, mas gente, se tiver alguma coisa, o cara que é cristão vai gritar. Claro que a gente tem ainda uma bancada que às vezes engole, deixa passar, né? Vacina. Mas a verdade é que, se não tivesse, era pior. Imagine se não houvesse a bancada da Bíblia. A frente parlamentar evangélica. O nome é frente parlamentar evangélica. Então, olha a importância de você ter um político, alguém lá dentro. Cara, para pra pensar. Se não tivesse Esther lá dentro. Não é? E aí a gente continua. Quando foi recebida pelo rei, ela soube usar os recursos que conhecia e a fraqueza do monarca. Por isso convidou para um banquete. E aí Amã caiu na armadilha, né? No banquete ela pleiteou por sua própria vida. Tinha Amã em todas as suas mãos. O rei concedeu o pedido a Esther. Amã foi enforcado da mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. E Mardoqueu foi levado em posição. Foi engraçado que isso aqui parece uma cena de filme, né? Amã, todo vaidoso. Lembra-se, o que eu faria para honrar um homem tão importante no meu reino, um homem que eu devo a minha vida? E Amã todo metido, é pra mim mesmo. Você deve enchê-lo de honras. Você deve colocar ele no cavalo branco. Já tinha essa coisa do cavalo branco, né? Coloca ele no cavalo branco e alguém vai andando pelas ruas dizendo: este é o homem que honrou o rei, este é o homem que salvou o rei. Deus sabe o que é? Isso é pra mim. Então você vai fazer o seguinte: é aquele cara ali, justamente quem? O cara que ele queria ver morto. E o rei não somente fez isso, mas Amã teve que carregar o cavalo. Cara, já é humilhação achar, né, que era a honra pra ele e agora tem que carregar o cavalo do cara que você queria ver morto. É muito desonra. Livramento dos judeus, livro de Esther. Eram nações muito avançadas, tá? A língua deles, eles tinham uma escrita. Lá em São Cristóvão tem a escrita, contando a história. Não, vai sim, o seminário não é só pegar esse livrinho e ler, não. Tem em inglês. Tá vendo? Ainda vai comer uma costela no bar. Você quer obra de Deus nisso, porque ele perdeu sono, né? Naquela noite, né? Aí vem Deus trabalhando, né? Sim. Aí ele manda ler, né? Chama aquele cara. E me salvou minha vida, né? E o cara nem sabia. É aquilo que fala,
um roteirista de filme talvez não teria tanto a ideia da história que aconteceu. E aí, o livro de Esther, e a voz vai embora, termina com a narrativa do estabelecimento da festa do Purim e a elevação de Mardoqueu ao posto deixado vago por Amã. A festa de Purim deve ser celebrada anualmente, é sempre inspirada na dramática história de Esther. O fato de celebrado até hoje confirma sua autenticidade, isto é, que aconteceu verdadeiramente e que tem uma grande importância para a nação israelita. A festa não comemora a queda de Amã, mas como um livramento do povo. Essa festa lembra o livramento dos judeus de um sério perigo. Era o dia de ação de graça para o povo escolhido. Embora tivesse abandonado Deus, ele havia poupado. Aí, eu falei para vocês, abandonado a Deus, ficou aqui, né? O livro de Esther é um elo importante da cadeia de acontecimentos que narram o estabelecimento da nação hebraica outra vez em sua própria terra, como preparação para a vinda do Messias. Existe um estudo que eu não quis trazer aqui. Eu vi algumas coisas ali que eu achei, fiquei na dúvida, eu preferi não trazer para vocês. Mas existe um estudo que mostra, né, que mostra que o rei Xerxes seria Deus, o Mardoqueu seria Jesus, Esther seria a igreja, Amã seria o diabo. Tem um negócio assim interessante, mas eu preferi não trazer essa ideia aqui, porque eu achei algumas coisas que não estavam batendo bem, mas chega até um ponto eu achei interessante. Mas depois você começa a ver algumas incongruências, eu preferi não trazer. Mas a verdade é que Deus livra o seu povo de Deus. Tá bom, gente? Deus abençoe.